No vídeo de hoje, eu vou te explicar de forma simples e clara o que são os verbos auxiliares, o que é uma locução verbal e como esses conceitos se relacionam. Então, vem comigo! Você sabia que às vezes o verbo sozinho não consegue dar conta do recado? Pois é, em algumas situações ele precisa de uma ajudinha para transmitir a ideia completa da ação. E é aí que entram os verbos auxiliares. Mas vamos com calma. Antes de falarmos mais sobre os verbos auxiliares, vamos relembrar o que é verbo. Verbo é aquele que representa uma ação, um estado, um fenômeno. Observem essa frase. Comprei um livro. Comprei é um verbo que indica uma ação, a ação de comprar. Vejam que ele expressa a ação de maneira direta e completa, ou seja, ele sozinho consegue transmitir a ideia da frase. Por isso ele é chamado de verbo principal. Agora observem essa outra frase. O livro foi comprado por mim. Aqui nós temos a presença de dois verbos, foi e comprado. O verbo comprado é o verbo principal, pois ainda é o verbo que transmite a ideia principal da frase, que é o quê? A compra do livro. Já o verbo foi, ele está servindo como acompanhante do verbo principal. Por isso, ele é chamado de verbo auxiliar. O verbo auxiliar se une ao verbo principal para formar novos tempos verbais e também para formar a chamada locução verbal. É isso mesmo. A locução verbal nada mais é do que a união do verbo auxiliar com o verbo principal. E prestem muita atenção no que eu vou falar agora. Na locução verbal, o verbo auxiliar deve estar conjugado, ou seja, ele precisa indicar número, pessoa, tempo, modo. Já o verbo principal deve estar em uma das formas nominais do verbo. Professora, mas o que são formas nominais do verbo? Calma, já tem aqui no canal um vídeo só sobre formas nominais do verbo. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição. Depois você vai lá e dá uma conferida. Agora vamos ver mais um exemplo. Iremos acampar no final de semana. Primeiro, qual que é a ideia principal dessa frase? O acampamento, não é mesmo? Então já sabemos que o verbo principal só pode ser acampar. Vejam que ele está em uma das formas nominais do verbo, o infinitivo. Acompanhando esse verbo principal, nós temos um outro verbo, o verbo auxiliar iremos. Percebam que ele está conjugado na primeira pessoa do plural, ou seja, nós iremos. No futuro do presente, do modo indicativo. Juntos, os dois formam o quê? Uma locução verbal. Então, recapitulando, sempre que tiver dois verbos juntos, sendo um conjugado e o outro em uma das formas nominais do verbo, ou seja, infinitivo, gerúndio, particípio, certamente você estará diante de uma locução verbal. Sendo que um é o verbo auxiliar, né, aquele que acompanha, que complementa, e o outro é o verbo principal, é aquele que transmite a ideia principal da frase. E aí, gostou da explicação? Então eu quero te desafiar. Eu quero que você escreva aqui nos comentários uma frase usando locução verbal. E não esquece, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma dica, nenhuma aula de português. Eu espero vocês na próxima semana, aqui neste mesmo canal, neste mesmo horário. Um forte abraço e até lá! Tchau, pessoal!